Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Vamos nos sentar? Eu quero dizer para vocês que de tudo que eu aprendi nesse encontro, o mais importante foi saber que RCC é rezar, comer e conversar, né? E que nós fazemos isso muito bem, né? E eu não sabia, com 21 anos de renovação, eu não sabia que a sigla era essa, rezar, comer e conversar. Não tem aquele livro que depois virou filme, como é que é? Comer, como é que é? Tem três lá, né? Comer, rezar e amar, né? É isso, mas nós rezamos primeiro, comemos e conversamos, né? Essa é a última parte, prometo para vocês que eu vou ser breve. E o tema é o anúncio da palavra de Deus no grupo de oração. É uma sequência do que o Rogério falou. Ele falou sobre a pregação querigmática e carismática dentro do grupo de oração. E dentro desse anúncio querigmático e carismático, essa pregação tem que estar baseada na testemunha e fundamentada na revelação divina. Então, na verdade, essa não é uma pregação, é um ensino. Depois a gente vai aprender as diferenças entre pregação e ensino. Mas essa é um ensino, é uma parte mais técnica mesmo da pregação. Ontem eu dizia para vocês que Deus não nos escolhe para ser pregadores por causa das nossas características humanas. Ele nos escolhe porque o amor dele é livre. Né? Ele não me chamou a pregação porque eu gosto de ler, por exemplo. Porque existe um monte de gente que gosta de ler, mas não se sente chamado. Assim como tem gente que não gosta de ler e também é chamado. Né? Mas como que eu vou fazer para alimentar a minha pregação? Você pode ouvir outras pregações. Né? A gente tem tanto esse recurso de DVDs, de ligar a TV nas redes católicas e ter ótimas pregações que a gente pode se basear, não tem problema nenhum. Outro dia, achei bem bonito que o Reginaldo do meu grupo, ele disse assim que estava ouvindo uma música do Rosa de Saron no carro e indo trabalhar, ouvindo a música, e ele sentiu naquela música uma pregação, e depois ele foi e pregou no nosso grupo. Então ele se inspirou numa música, né? Às vezes a gente pode se inspirar numa conversa entre irmãos para nossa pregação, porque assim, ninguém é obrigado a ler. Eu acho que a gente tem que desmistificar isso. Claro que ler a gente precisa, que nem eu dizia ontem, a gente precisa ler contrato, né, que a gente não lê coisa nenhuma. A gente precisa ler manual quando compra algum eletroeletrônico, que a gente também não lê, mas a gente precisa. Precisa ler bula de remédio. Então, ler a gente precisa. Talvez você não goste de pegar um livro e terminá-lo, né? Talvez você ache dificultoso, mas você vai fazer alguma coisa. Até uma sugestão é que a gente tenha mesmo a apostila do Ministério de Pregação e que a gente faça a leitura devagar, porque, assim, quando a gente vai falar com vocês, a gente acaba colocando a nossa opinião, a nossa visão, o nosso jeito. E é interessante você ir direto na fonte e ver o que a renovação diz, né? E a gente tem que estudar um pouquinho, você tem que ler uma passagem, você tem que, às vezes, comparar essa passagem com outra passagem. Então, a gente acaba tendo que ler. Uma dica que eu acho legal dar para vocês, eu tenho algumas bíblias lá em casa, a editora Ave Maria. Lá vou eu fazer propaganda de alguma coisa durante a pregação, né? A editora Ave Maria lançou uma bíblia que tem um rodapé maravilhoso. Muitas vezes, eu sinto uma passagem, eu pego aquela passagem, o rodapé, a pregação está pronta. É só você falar para os irmãos aquilo, né? Então, a gente tem, assim, muitos recursos que não precisa, assim, dessa mística de leitura. Então, embora Deus nos escolha
porque Ele é amor e nos ama, nos chamando à pregação. Existe uma parte técnica, existe a parte que a gente precisa preparar, existem algumas coisas que a gente precisa saber, né, para a gente colocar em prática ali no grupo de oração. Então, quando a pregação no grupo de oração, ela é e ela tem que ser querigmática e carismática, a palavra querigma significa anúncio, certo? Então, você vai anunciar. O que você vai anunciar no grupo de oração? A boa nova de Jesus Cristo. E o que é essa boa nova? No tempo de Jesus, a palavra boa nova, a palavra anúncio, ela era dada às pessoas que estavam presas. Então, as pessoas estavam presas e elas recebiam a boa nova para serem livres. Então, dentro do grupo de oração, nós somos um monte de gente presa em tantas coisas da nossa vida e do mundo, e a pregação ela vem para dar essa boa notícia. Olha, Deus é amor, Jesus nos salva, nós podemos nos submeter ao senhorio de Jesus, para nos tirar da prisão da nossa vida. Então, essa é a pregação querigmática, o anúncio da boa notícia, através desses temas, e ela tem que vir de uma forma carismática, como dizia o Rogério, com a manifestação dos carismas, né? Mas essa pregação querigmática, ela tem que ser uma pregação testemunhada. O que seria essa pregação testemunhada? Durante a nossa pregação, a gente tem que revelar para as pessoas que estão nos escutando a nossa experiência com a palavra de Deus, aquilo que a gente comentava lá no primeiro ensino de ontem. As pessoas precisam sentir em nós a experiência do amor de Deus e aí as pessoas sentirem o desejo de experimentar também. Então, toda pregação sua, conte alguma coisa da sua vida. Você não precisa revelar coisas que você não deve revelar numa pregação. A gente tem que ter um cuidado com a nossa vida pessoal, né? A gente não pode falar de tudo para todos, porque senão, né, a nossa vida fica exposta demais. A gente tem que saber nos preservar. Porém, as experiências que nós temos com Deus, elas devem ser reveladas durante a pregação, para que as pessoas possam perceber a experiência que a gente faz do amor de Deus na nossa vida. Eu trabalho em 2 escolas. Eu trabalho no Santa Marta e trabalho no Olavo Bilac. E lá no Santa Marta, por ser uma escola católica, todos os anos a gente faz um retiro de Páscoa. E esse ano, quem foi falar para nós no retiro de Páscoa foi o Padre Paulo. E assim ele falou lindamente sobre a Páscoa. E vocês sabem que ele fala muito bem mesmo, toca o coração da gente. Mas a hora que ele contou a experiência pessoal dele com Jesus, eu senti assim que aquilo foi um impacto na vida de todos nós que estávamos ali ouvindo. Porque daí ele falou, é como se ele tivesse dito a teoria e depois ele tivesse mostrado a prática. E daí é essa prática que as pessoas querem experimentar na vida. Claro que a teoria é importante, porque toda a prática, na verdade, ela é embasada em uma teoria. Então, assim, quando ele contou como foi o encontro pessoal dele com Jesus, como era o relacionamento familiar na vida dele, aquilo mexeu com as pessoas. Aí, quando acabou o encontro, todo mundo comentava o quê? O testemunho dele, né? E vocês todos sabem, as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Então, a primeira dica que a renovação nos dá para uma pregação querigmática e carismática é que nós coloquemos uma parcela do nosso testemunho na pregação. Você vai falar sobre o amor do Pai? Você diga como é a tua experiência com o amor do Pai. Você vai falar da salvação de Jesus? Como que você experimenta essa salvação de Jesus na sua vida? Você vai falar do senhorio de Jesus? Conta um acontecimento que ocorreu na sua vida em que você percebeu a presença de Jesus. Você vai falar do Espírito Santo? Conta a tua experiência do Espírito Santo, como você era antes, que você não conhecia o batismo do Espírito Santo. Quando você foi batizado no Espírito Santo, o que aconteceu? Né? Então, isso é bastante importante. E também a nossa pregação, ela é baseada na palavra de Deus. Nós, carismáticos, que rezamos, comemos e conversamos, nós temos o costume de ir para as nossas reuniões de oração sempre com a palavra. Né? Na verdade, essa foi uma grande novidade dentro da Igreja Católica, porque os católicos não andavam com
com a palavra. Nas nossas reuniões de grupo de oração, qual é o centro da nossa reunião? É a palavra, porque é o próprio Senhor. Né? Nas nossas reuniões de abastecimento, qual é o centro? A palavra de Deus. A gente reza e depois a gente pede para Deus um direcionamento sobre a palavra e partilha a palavra. Não é isso? Então, a renovação, ela trouxe essa vivência da palavra dentro da Igreja Católica. Então, nós andamos com a palavra, né? Eu lembro que quando a gente começou a nossa caminhada, o Dunga falava assim nos encontros que ele tinha muita vergonha de andar com a Bíblia. Então, ele fazia de propósito, punha a Bíblia debaixo do braço, passava na rua mais movimentada da cidade com a Bíblia, depois ele voltava, passava de novo, só para ele perder a vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Ele fazia essa penitência, né? E a gente também, quando jovem, a gente fazia um pouco disso, né? O movimento da cidade era ali na Souza Naves, tinha o Jorge, né? Daí a gente saía do grupo de oração, ia lá passear de Bíblia embaixo do braço, para mostrar para todo mundo que a gente rezava. Era um santo orgulho, né? E daí, nós trouxemos essa vivência para a Igreja Católica da Bíblia. Então, o centro das nossas reuniões de oração, seja abastecimento ou grupo de oração, é a palavra, né? E essa palavra é anunciada de forma carismática, querigmática, baseada nas Escrituras. Porém, como católicos, nós não podemos nos basear apenas na Sagrada Escritura, embora nós levemos ela para as nossas reuniões de oração. Qual a outra base, além do nosso testemunho? A nossa pregação deve ser fundamentada na revelação divina. O que é essa revelação divina? Dentro da igreja, o anúncio da palavra, da Igreja Católica, o anúncio da palavra, ele é feito em cima de um tripé. Né? Vocês sabem que com 3 pernas dá para fazer uma cadeira, uma mesa, um banquinho que a gente se apoia, certo? Então, qual é o apoio? A Sagrada Escritura, o magistério da igreja, que é a fala dos papas, e a tradição, sempre. Então, qual a nossa diferença dos irmãos que usam só a palavra? Nós não usamos só a palavra. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Que existem cristãos que usam apenas a palavra. Nós, católicos, usamos a palavra, a tradição e o que diz o magistério da igreja. E eu fico muito contente quando a gente pega as apostilas da RCC e tudo que eles dizem ali está fundamentado nos documentos da igreja. Tudo, tudo. E isso é de extrema importância. Esse é o nosso diferencial católico. Às vezes a gente fica pensando que o nosso diferencial católico é a Eucaristia e Nossa Senhora. Não é. Não é. O nosso diferencial católico é a maneira como a verdade divina é revelada, a maneira como nós pensamos a salvação. E o anúncio da salvação tem que estar dentro da Sagrada Escritura, dentro do magistério da igreja e dentro da tradição. Ai, mas é muito difícil ler os documentos. É mesmo. Concordo com vocês, dá um sono danado. Né? Porque assim, é uma linguagem de documento. Né? Não é igual você pegar um livro que fala dos personagens da Bíblia, você pegar um livro de um anúncio ou um texto. É difícil. Então, o que nós temos que fazer para saber que o nosso direcionamento, a nossa pregação não está fora daquilo que a Igreja Católica nos pede? Nós devemos fazer o que a gente faz com a pregação. Não gosto de ler, não consigo ler, então eu vou usar um outro recurso. Por exemplo, aqui lá na paróquia Nossa Senhora da Paz, já houveram 3 ensinos sobre o último documento do Papa Francisco, que é a Alegria do Evangelho. Né? É o último documento que ele lançou. Eu não li o documento, né? Mas eu sei o que está escrito lá, porque eu fui assistir algumas palestras para poder me inteirar daquilo. Eu não consigo ler o Evangelho Anunciante, que é um outro documento que as pregações são muito baseadas. Mas se a gente estuda o material da apostila, isso está dentro, você consegue ver. Então, a pregação, ela não pode falar aquilo que a Igreja Católica não diz. Eu tenho que dizer aquilo que a Igreja Católica diz.
Isso é ter uma pregação baseada na tradição e uma pregação baseada no magistério da igreja. Deu para entender, gente? Tá? Para a gente falar com a igreja a mesma língua. As nossas reuniões de grupo de oração, elas são baseadas na palavra, mas elas não são um momento litúrgico. Então, nós não temos a obrigação de pegar o evangelho do dia, a leitura do dia. Tá? Se você sente no coração que Deus quer falar por meio disso, você pode usar aquilo que é usado na liturgia no grupo de oração. Mas ele não é necessariamente obrigatório. Você pode usar uma passagem inspirada por Deus. E como nós temos uma literatura muito vasta, e realmente existem livros muito bons, existem livros até que nos ajudam a entender a própria palavra, nós nunca vamos lá pregar um livro. A gente pode colocar na nossa pregação, mas o centro da nossa pregação é a palavra. E teve uma época que também as pessoas, quando iam pregar a palavra, elas se colocavam muito. Então, você vai contar a tua experiência, mas você vai contar a tua experiência para exaltar o Senhor, não para exaltar a você mesmo. Não para dizer que você foi inteligente e conseguiu chegar na solução daquele problema que acontecia com você. É sempre um testemunho levando as pessoas para Jesus, apontando Jesus, né? E para encerrar, tem uma comparação aqui que eu achei muito legal, que diz quais são os efeitos dessa pregação dentro do grupo de oração. Quais os efeitos que ela deve surtir, né? A pregação querigmática, carismática, que é baseada no testemunho da vida do pregador e baseada na revelação divina, ela deve brotar, crescer e dar frutos. O que é esse brotar, crescer e dar frutos? Sabe a parábola do semeador? Que ele sai jogando as sementes no caminho? O pregador é aquele que joga sementes no caminho. Os terrenos é o coração das pessoas que estão no grupo de oração. Tem o terreno com espinho, tem o terreno com pedra, tem o terreno que as aves vêm comer as sementes e tem o solo fértil. Então, você deve fazer de tudo para jogar a boa semente. Em casa, eu tenho o costume de germinar a semente de girassol, porque a gente faz um tipo de suco lá em casa, que disseram para nós que faz muito bem para a saúde. Então, só que você tem que bater a semente de girassol germinada. E sumiu um pouco do mercado a semente de girassol, tive um pouco de dificuldade de encontrar. Aí meu pai encontrou e comprou um pacotinho para mim. Aí comprou, eu fui pôr para germinar, e a semente ficou todinha preta e não germinou. Daí ele me ligou, e daí a semente prestava, né? Daí eu falei, pai, não prestou. Ficou toda pretinha e esperei mais de 24 horas e ela não germinou. E ela leva apenas 12 horas para germinar. Daí ele falou assim, eu estou indo em outro lugar, eu vou ver se tem. Se tiver, te trago outro pacotinho. Aí ele trouxe e a semente germinou. Então, existem sementes, tudo girassol, semente de girassol, mas existe semente de boa qualidade e semente de má qualidade, né? Então, a nossa pregação tem que ser essa semente de boa qualidade, que brota. Então, quando você prega, você está lançando a semente. Essa semente que é lançada no coração das pessoas deve brotar. O que é o broto? Aquela alegria que a pessoa sai do grupo de oração de receber aquela mensagem, né? E qual é o fruto que ela deve dar? A perseverança da pessoa no grupo de oração. Ela se sente atraída a estar no grupo de oração. E eu parto da seguinte ideia. Tudo que nós pensamos a respeito de algo é a maneira como nós agimos com aquilo. Nós nos relacionamos com aquilo. Então, assim, o que eu penso do meu grupo de oração? Porque o que eu penso no meu grupo de oração é a maneira como eu vou lidar com o meu grupo de oração. Eu vou me relacionar com ele. Eu, particularmente, enxergo os grupos de oração como oficinas de amor. Você vai lá para se encher do amor de Deus e às vezes você tem até que ouvir alguma coisa, porque você não anda amando direito, que é a pregação exortativa,
E depois que você foi lá nessa oficina, que você sarou um pouquinho as carências do teu coração, que você olhou nos olhos das pessoas, que você abraçou, que você falou alguma coisa para o irmão, né, que a gente cantou, se soltou, se aprendeu lá na pregação sobre o amor de Deus, aí a gente foi para a oração nos encheu do amor de Deus, eu vou voltar para o mundo. E eu volto para o mundo para quê? Para amar. Né? Então, eu penso que o grupo de oração é essa imagem que eu tenho do grupo de oração na minha mente. O que é o meu grupo de oração para mim? Meu grupo de oração para mim é minha oficina de amor. Eu vou lá para me sentir amada, para amar aqueles irmãos, e quando eu volto ao mundo, eu vou continuar derramando esse amor. Né? Então, a imagem que você tem do seu grupo de oração é o que você vai, a maneira como você vai se relacionar. Então, o que é o grupo de oração para você? Né? É uma reunião de efusão do Espírito Santo, por exemplo? Pode ser isso que você pense. Ótimo, você vai se encher do Espírito Santo para derramá-lo depois. Né? E assim deve ser a motivação dentro do nosso grupo de oração. No Congresso Arquidiocesano de Pregadores, tinha uma frase no painel que era assim: a cada pregação, um novo Pentecostes. Eu achei fortíssima essa frase, porque no nosso grupo de oração, se o batismo do Espírito Santo não acontece antes na oração, antes da pregação, ele tem que acontecer depois. E as pessoas, elas têm que sair renovadas, empolgadas, motivadas a querer viver essa vida no Espírito. Então, a palavra de Deus é essa semente que é jogada no coração, que brota e que daí faz, né, o fruto, o desejo das pessoas voltarem e continuarem a sua vida de oração. Queria que você pegasse 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O capítulo 4 tem como título Lealdade na pregação evangélica. Eu nem sabia disso, porque essa passagem não está citada na apostila, mas eu senti no coração que a gente devia ler o versículo 7. E o tema desse capítulo é a lealdade na pregação. E o versículo 7 diz assim: porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. O que é o tesouro que nós trazemos em vasos de barro? O tesouro é a palavra. Quem que é o vaso de barro? Nós, né? E eu queria dizer isso por quê? Porque assim, o ministério de pregação, você está sozinho ali, é você e as pessoas, né? Então, você vai testemunhar, você vai pregar o querigma de uma forma carismática. E as pessoas vão ver você. E elas vão ver suas qualidades, mas elas vão ver também os seus defeitos. Porque você está ali, você está se expondo, de alguma forma você se expõe para que as pessoas te vejam. E muitas vezes, nós somos acusados pelos nossos defeitos, né? Às vezes você vai escutar assim: ah lá, ó, vai lá na igreja e fica pregando lá na frente e age assim, né? Ai, não sei o que vai lá fazer na igreja que reza tanto e depois aqui no serviço se comporta assim. Se exerce cargo de liderança no serviço ainda, pelo amor de Deus, né? Que a gente tem que chegar e dar uma dura, né, nos teus subordinados, porque você tem que dar, faz parte. Aí você escuta assim pelo corredor: não sei o que vai fazer lá na igreja com o microfone na mão, porque olha lá como é que trata a gente, né? Eu trato com a maior educação do mundo, mas ninguém gosta de ser chamado a atenção. Eu não gosto, eu entendo que a outra pessoa também não vai gostar. A diferença é que eu não saio falando mal de quem me chama a atenção, porque eu sei como é que é chamar a atenção dos outros, né? Então, perfeitos nós nunca seremos. Acusados, talvez a maioria das vezes, né? Mas isso não deve desanimar você, porque o que você leva não é você, é o Senhor, né?
Tem hora que eu lembro de umas pregações que eu fiz, eu falo, Jesus, como que eu fiz isso na minha vida? Né? Teve uma vez que eu fui para o grupo de oração, ao invés de pregar a palavra, eu falei sobre o livro de Santa Teresinha. Eu tinha lido o livro de Santa Teresinha, eu estava empolgada, emocionada com aquilo, fui lá e fiz isso no grupo de oração. Olha a cabeça, né? Você faz umas coisas, você erra. Não tem jeito de você não errar. Na verdade, a gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, né? Então, nós vamos errar. E a gente não precisa ficar com medo de errar, né? Não precisamos ficar com medo da acusação que as pessoas vão nos fazer. O que importa é a tua boa vontade em dar uma boa semente para as pessoas que estão no teu grupo de oração. Esse desejo, né? Quando eu lembro algumas coisas que eu fiz assim na pregação, eu falo assim, Jesus, cobre com teu sangue, faz as pessoas esquecerem, lava de uma maneira bem lavada na mente das pessoas, não deixa elas lembrarem que eu fiz isso, né? Então, assim, a gente tem que confiar no poder de Deus, porque nós somos imperfeitos, a nossa profecia é imperfeita, como diz a palavra de Deus, mas quando vier o perfeito, né, o imperfeito desaparecerá. Nós ansiamos a vinda daquele que é perfeito, que é o Senhor Jesus, e entregamos as nossas imperfeições. Então, não tenha medo de pregar e errar, porque, sinto muito em te dizer, mas vai acontecer. Por melhor que você se prepare, por melhor que seja a intenção do seu coração, né? Mas nos esforcemos para fazer isso, para ir para o grupo de oração, para jogar uma boa semente, uma pregação baseada em algo que pode curar a vida das pessoas e que elas possam ser mais felizes, nós também, né? Uma pregação assim cheia de carisma, cheia de manifestação de Deus nas nossas vidas e confiemos no poder dele. Né? Confiemos que Ele faz tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Amém? Leandro pediu para avisar que nós não esqueçamos que amanhã tem abastecimento geral. Eu vou falar agora, porque vai que depois a gente se empolga, né? Antes de ir embora, né? E que a gente não se esqueça disso. Amém? Vamos ficar de pé só para a gente encerrar? Uma coisa que eu gosto muito no grupo de oração é o relacionamento que a gente tem com as pessoas, né? Esse negócio de olha para o seu irmão e fala alguma coisa, abraça seu irmão, pega na mão do seu irmão. Eu acho isso muito, muito, muito importante dentro do grupo de oração. E enquanto o ministério se prepara para a gente encerrar, eu queria que você abraçasse as pessoas que estão do seu lado e dissesse que bom que você esteve aqui, né? Que bom que nós estivemos juntos nesse final de semana com essa unção.